Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 4º ano. E o tema da nossa aula de hoje é Sítios Arqueológicos em Pernambuco. Você sabia que aqui no nosso estado existem muitos sítios arqueológicos? Você lembra o que são sítios arqueológicos? Na aula de hoje a gente vai refrescar um pouquinho a memória e vamos conhecer o nome desses locais, em qual cidade está situada e também algumas fotografias do que encontraram lá. Para começar nossa aula, observa só esse mapa de Pernambuco que eu trouxe para vocês e ele mostra alguns sítios que estão localizados aqui. De vermelho, azul e verde são as cores. O verde representa gravuras, seja ela em pedras, em paredes de cavernas. De vermelho, pinturas e azul, pinturas e gravuras. Aqui em Pernambuco, existem sítios arqueológicos bem antigos, cada um com suas descobertas de forma diferente. Como eu falei para você em outras aulas, um lugar pode ser considerado um sítio arqueológico se nesse local tiver sido encontrado vestígios sobre os povos antigos. Como assim? Bem, por exemplo, aí no quintal da sua casa, se por um acaso fosse fazer uma obra, uma construção, e aí precisou cavar bem fundo, e aí encontraram, por exemplo, cerâmicas, alguns objetos que as pessoas usavam. Esse local já pode ser considerado um sítio arqueológico. Então, qualquer local que nele tenha sido encontrado vestígios, marcas dos nossos antepassados, nós chamamos de sítio arqueológico. A pessoa que faz esse trabalho é o arqueólogo. Ele se dedica, estuda por muito tempo e faz essas buscas, essas pesquisas, porque quando se encontra um objeto, por exemplo, tem que pesquisar de qual ano foi aquele objeto, para que ele serve, quem é que usava, qual era o material que ele foi fabricado, porque há muito tempo atrás a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje, como plástico, ferro. As pessoas tinham que fabricar seus próprios adereços, eles tinham que fazer, seja de barro, estilo cerâmica, vasos, talheres, tudo era feito manualmente. Então, em cada local existiam pessoas que viveram e com o passar do tempo é como se fossem criando camadas de terra. E aquele objeto ficou lá para trás, foi deixado para trás, mas a depender da escavação, da pesquisa que foi feita, as pessoas conseguem encontrar esses vestígios que foram deixados pelos antepassados. E vamos lá, né, descobrir o que é que encontraram aqui em Pernambuco. E aqui no Brasil possuímos mais de 12 mil sítios arqueológicos. Cada um com sua importância, cada um com a sua história. E aqui, no nosso estado, temos diversos deles. O primeiro que a gente vai conhecer é o Furna do Estrago. Um nome bastante diferente, né? Ele fica localizado no Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Um pouquinho distante aqui da nossa capital de Recife, né? E lá encontraram diversos sítios, entre eles a Furna do Estrago, que é um dos mais importantes do Brasil. E essa palavra furna, ela é um pouco diferente da palavra caverna. Isso vai ter a ver com a forma que ele foi criado, a depender da erosão que se teve no solo. Agora observa bem aí as fotografias desse local e do que foi encontrado neles. Ó. Encontraram cerca de 83 esqueletos, entre eles adultos e crianças. E foi a equipe da Universidade Católica de Pernambuco que fez aí essa pesquisa
E entre eles tem um esqueleto bastante conhecido, que é o flautista. Possivelmente, né, eram povos que gostavam de músicas. E a forma que eles foram enterrados eram diferente. Os adultos, eles eram enterrados de uma forma, crianças e adolescentes de outras formas. E eles percebem isso quando vão observando a forma com que cada ossada foi encontrada. Então, olha só como é um trabalho tão delicado. Tem que ter cuidado ao manusear, tem que saber observar o tamanho do crânio, a forma com que ele foi localizado. E a gente tem aí essas fotografias e algumas pinturas que mostram esse local da Furna do Estrago. Esse é só um dos sítios arqueológicos, tá? Vamos conhecer outro? É o sítio Peri-Peri. Ele fica situado lá em Venturosa, também no agreste pernambucano. E ele é formado por duas grandes matações de granito. Olha aí a fotografia para você observar bem o que seria esse sítio arqueológico. E nele nós temos dois pequenos abrigos, tá? O Boqueirão e o Morro dos Ossos. Em um deles foram encontradas as primeiras pinturas rupestres. Relembrando para vocês, pintura rupestre é tudo aquilo que foi deixado nas paredes das cavernas pelos nossos antepassados. Eles tinham essa cultura de registrar os fatos que aconteciam com eles no dia a dia. E alguns historiadores também falam que eles chegavam a registrar o que eles pensavam. Então, durante aquele dia eles conseguiram caçar um animal enorme, eles chegavam na parede das cavernas, que era a moradia daquela época, e deixava lá registrado. E como é que eles faziam esse registro? Utilizando barro, pedra, galhos, folhas, tudo aquilo que era da natureza era usado para fazer esses registros. E até sangue de animal e fezes também eles usavam, tá? Para poder deixar esses registros. E o que é mais interessante é que atualmente a gente pode encontrar essas figuras, essas imagens nas paredes dos sítios arqueológicos. E uma dessas pedras que vocês estão vendo, ela é conhecida como Pedra do Hipopótamo, pelo seu tamanho, que ela é enorme, e ela recebeu esse nome, foi chamada assim. Vamos conhecer outro sítio arqueológico? Pedra do Tubarão. Se você observar a fotografia, você já vai imaginar por que é que ela recebeu esse nome. É uma pedra enorme que, quando a gente olha, realmente parece ser um tubarão. Também fica localizado em Venturosa, tá? No município aqui brasileiro, aqui em Pernambuco. Tem a matação formada de granito e o cemitério do Caboclo, que é um cemitério indígena, que além de possuir essas marcas, esses corpos com ossadas, também tem muitas pinturas rupestres. E essas pinturas lembram as formas geométricas, que a gente chama de geométrico elaboradas. Então é mais um sítio arqueológico bastante importante. E quando se encontra essas formações, a gente percebe como é que esses povos viviam, o que é que eles faziam, quais eram as atividades, eram mais homens, eram mais mulheres, gostavam de tocar, trabalhavam com a caça. Tudo isso depois de bastante pesquisa, depois de bastante estudo também. Vamos conhecer mais um sítio arqueológico? É o sítio de Alcobaça. Fica localizado em Buíque, aqui em Pernambuco. E esse local foi descoberto assim que teve diversas ocupações, porque foram encontrados muitos vestígios humanos, registros diversos, então diferente de outros sítios arqueológicos que geralmente eles encontram apenas um povoado, um tipo de objeto que é usado, uma mesma linha de objeto, por exemplo, de barro ou de pedra. No sítio de Alcobaça foram encontrados diversas coisas, diversos vestígios. E ele, infelizmente, já teve aí vários desmoronamentos,
Com isso, alguns dos registros ficam aí perdidos, mas como você observa, tem bastante formas registradas como pintura rupestres. E aí a gente consegue entender melhor como era esse dia a dia, quais eram as atividades, a forma que essas pessoas usavam para registrar. Naquela época ainda não se existia a escrita como a gente tem hoje, tá? Alfabeto, letras e números, não existia. Todo o registro era feito com desenhos, com figuras. Era a forma que eles usavam para poder se comunicar. Porque hoje a gente consegue fazer uma palavra e você em casa consegue ler essa palavra, consegue identificar as letras. Mas naquele período ainda não se tinha uma forma universal de se comunicar, de escrever. Então tudo era feito através de desenho. E a gente conseguia entender o que estava acontecendo naquela época. Mais um sítio arqueológico é o Parque Nacional da Serra do Catimbau. Esse é bastante conhecido, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele nos comerciais de televisão. Fica localizado no Agreste e no sertão de Pernambuco. Só no Vale do Catimbau, olha só, tem mais de 30 sítios arqueológicos, imagina só. Quantas informações, quantos vestígios já foram encontrados nesse lugar. Entre eles, pinturas rupestres e uma diversidade incrível de figuras. Trouxe para vocês aí duas fotografias, uma bem mais famosa também, que registra um tipo de animal que existia naquela época. E as pessoas registravam, colocavam lá na parede. E se eles não tivessem feito isso, a gente atualmente não ia conhecer nada de como era naquela época, né? Então, por isso a importância de registrar, de conhecer sobre a nossa história, de pesquisar também. Agora a gente conheceu sobre os sítios arqueológicos, mas tem um problema bastante comum que acontece, que é a preservação e a falta de investimentos necessários. Infelizmente, muitos desses sítios arqueológicos que a gente conheceu hoje, entre outros que estão no Brasil, acabam desaparecendo, acabam sumindo. Por um lado, as pessoas vão visitar e não preservam. Tem gente que faz pichação, que joga lixo, que tenta retirar de lá alguma coisa para trazer para casa. Então, se é um local que tem tanta história, tantos objetos, quando a gente vai visitar, a gente não deve estar tocando, porque a nossa mão também deixa marcas, né? Então imagina, se cada pessoa que foi visitar um sítio arqueológico desse resolveu colocar a mão em uma pintura rupestre. Com o passar do tempo, aquela pintura não vai mais ficar ali, porque de tanto a gente tocar, é como se fosse a parede da nossa casa. Todo dia você chegar e colocar a mão na parede, vai chegar um tempo que a marca da sua mão vai ficar lá. Isso acontece no sítio arqueológico também. Outra forma também que acontece muito e os sítios arqueológicos acabam ficando destruídos é a falta de investimento. Na maioria das vezes, não se tem o investimento necessário para que ele seja mantido, para que tenha pessoas lá que possam cuidar, guardar esse patrimônio. Porque tudo que conta sobre a nossa história é um patrimônio, é a nossa cultura. Então, infelizmente, muitos sítios arqueológicos no nosso país estão sendo destruídos. E a pior parte é que, uma vez destruído, não tem como voltar atrás, porque são objetos, são ossos que são encontrados, que não tem como reverter essa situação, porque são bastante antigos. Então, fica a dica aí para vocês, quando a gente for visitar um museu, um local bastante antigo, a gente não deve tentar trazer para casa, tentar tocar. A gente tem que só olhar mesmo e admirar. Porque de tanto que vai tirando daquele local, chega um dia que não vai ter mais. E vamos para o nosso desafio de hoje. Nosso desafio, se você observou bem algumas imagens que passaram aqui, ó,
de pintura rupestre, você vai conseguir se sair bem no nosso desafio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Desafio de hoje. Utilizando carvão, você vai criar um desenho inspirado na pintura rupestre. Coloquei até um exemplo para você observar. Lembra que eu falei que tem um dos sítios arqueológicos que foram encontrados desenhos em formas geométricas? Essa pintura rupestre, ela vai ter esse estilo, tá? Não são desenhos detalhados, são desenhos mais simples e as informações você vai imaginar como se estivesse nesse período da história, como se estivesse na pré-história. Ou seja, você provavelmente vai ser um caçador, alguém que saiu para procurar algum animal para se alimentar, ou alguém que saiu para fazer suas plantações. Se você não tiver carvão na sua casa, você pode usar uma pedra, um pedaço de tijolo. Aí você vai precisar de água para que esse material possa aí soltar o pigmento, que é o barro para você desenhar. Então, pegue aí uma folha, separa o carvão ou uma pedra e capriche no seu desenho. Lembrando que você vai precisar registrar coisas que provavelmente aconteceu no seu dia a dia, se você fosse aí uma pessoa que viveu na pré-história. Então, ó, pode ser um momento de caça, pode ser um momento de plantação, de colheita, pode ser até uma festa, porque nesse período eles também faziam cultos. Eles adoravam ao sol, à lua, comemoravam, tinham também suas festividades. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, ó, as pessoas estão aí de braços para cima, provavelmente comemorando alguma coisa. Tem também um bem famoso que você pode registrar, que são formatos de animais, formatos simples que representem animais. Outros exemplos também é representar objetos de caça, lança, flecha. Lembrando que tudo isso deve ser representado de forma simples, utilizando aí formas geométricas, triângulos, quadrados, linhas retas, círculos também, tá? Então, está aí o seu desafio, espero que você cumpra. Na nossa próxima aula de história, eu vou perguntar se você conseguiu cumprir o seu desafio, tá? E lembrando que você pode mandar aqui pra gente, tá? Pode pedir para o seu professor enviar, ou você pode colocar lá no Instagram e marcar o perfil da Secretaria de Educação. E aí você vai estar mostrando o seu trabalho. Ele pode, inclusive, até aparecer aqui na nossa aula também, tá certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a riqueza da cultura de Pernambuco. Em meio a tantos sítios arqueológicos, Pernambuco é um estado que tem bastante sobre isso, muitas informações sobre os nossos antepassados e que nós possamos manter sempre a nossa cultura viva, tá bom? Um beijo, não esquece de cumprir o seu desafio e até a próxima aula. Tchau, tchau!